junto com o Lúcio Rodrigues, os dois fizeram ali a jogada do primeiro Bahia, gol. Né? Depois que ele entra para mudar o jogo, né? Para tentar mudar o jogo. O Ademir principalmente, e no segundo tempo fez mais um gol, conseguiu uma reação. No final do jogo, perdeu um gol incrível, poderia ter saído com um empate, mas o Vasco, pelo primeiro tempo que fez, tentou administrar no segundo, acabou conseguindo um excelente resultado em casa. Ainda não é um confronto direto por briga por Libertadores, mas o Vasco encosta no Bahia agora, né? Acabou sendo um resultado importante para o Vasco, quem sabe até pensar em pré-Libertadores, tantos brasileiros disputando competições internacionais, tem a final da Copa do Brasil, pode abrir um G7, um G8, o Vasco está ali, está próximo. E o Bahia estaciona no 7º lugar. É um time que poderia ter se aproximado mais dos 4 primeiros, enfrentando o adversário que vinha de 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Bahia treinava, o Bahia passou um tempo treinando, o Vasco teve jogo de Copa do Brasil, teve jogo no Campeonato Brasileiro e, mesmo assim, com uma intensidade muito grande no primeiro tempo, acabou sendo melhor que o Bahia. As mudanças de Rogério Ceni surtiram efeito, no que pesa a escalação muito ruim mais uma vez. É um time que repetiu a mesma formação dos últimos jogos, que não vinha dando certo. Quando ele mudou, deixou o time mais rápido, deixou o time mais eficiente, mais veloz, né, do meio para frente, acabou incomodando mais a defesa do Vasco, mas não foi o suficiente para conseguir, pelo menos, um empate fora de casa. O Vasco voltou a vencer já depois de alguns jogos também. Fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro na volta da Copa do Brasil. Sim. No último fim de semana. Vitória importante para o Vasco. E o Bahia, apenas uma vitória nos últimos 4 jogos. O Bahia dava mostras que poderia brigar por essa vaga na Libertadores. A gente vai ver a tabela de classificação daqui a pouquinho aqui no programa. O Bahia vai se distanciando, né, desse primeiro bloco, e acho que mais do que isso, né, Elton? O futebol vai faltando, né? A gente esperava, talvez, nesse estágio da temporada, mais do time do Rogério Ceni. A briga inicial era pela 4ª posição, com Fortaleza e Flamengo. Fortaleza se distanciou ao ponto até de brigar pelo título, né, pela primeira posição. O Flamengo conseguiu ali se distanciar com os jogos a menos que tinha e sustentar essa 4ª posição. Então o Bahia passou a brigar por G6 e os concorrentes mudaram: Cruzeiro, e Internacional e São Paulo. O Inter cresceu, Cruzeiro e São Paulo caíram. O São Paulo até conseguiu se sustentar ali no G6, né, se mantendo entre os 6 primeiros. O Internacional cresceu bastante. E aí os jogos a menos também fizeram diferença. O Internacional vive, para mim, junto com o Botafogo, o melhor momento do campeonato. E o Bahia acabou agora se distanciando desses 3. O Cruzeiro menos. O Cruzeiro tem o foco na Sul-Americana, mas o Bahia agora vai disputar um G6. Está em 7º lugar, mas está rezando para virar G7, porque nesse momento é um time que não consegue sair da 7ª posição. Vai depender do desempenho dos brasileiros também na Conmebol Libertadores. Caso, e a gente imagina que realmente sejam os brasileiros que cheguem, né? Essa vaga pode ser aí também... E tem a Copa do Brasil, o Flamengo está na final, o Flamengo pode tá abrir ali, uma vaga na classificação. Vaga. Daqui a pouco a gente vai lá para São Januário. O Cícero Melo trará mais informações aí, a repercussão dessa boa vitória do Vasco. Aliás, muito forte, né? O Vasco jogando em casa, né? E a torcida marcando presença. E acho que esse início do Vasco, início, eu digo, do jogo, esses 30 minutos, e até começando, assim, 2 gols muito próximos, né? Aos 12 e aos 18, muito por conta também do que a torcida vem fazendo. E repito, desde o jogo contra o Atlético Mineiro no fim de semana, acho que o Bahia sentiu um pouco desse ímpeto inicial do Vasco. O Payet, você falava dele, né? Até na transmissão, eles citavam o fato da família do Payet estar presente hoje em São Januário, talvez como uma motivação extra também, né, para ele dentro de campo. E a gente viu, claro, o jogo que ele fez, né, para dar a vitória aí pro Vasco. Mas é impressionante, né? O Vasco vai a 43 e o Bahia tem 46. E se a gente olha, assim, volta, sei lá, 10 rodadas, nem isso para trás, acho que ninguém imaginava que os dois, por exemplo, pudessem estar tão próximos na tabela, olhando para esse confronto de hoje, né? Porque o Bahia dava caras, repito, de que ia brigar mais no alto, e o Vasco, assim, depois daquela boa arrancada com o Paiva, tinha parado de vencer. Vamos dar uma olhada na classificação e o Elton fala mais desses resultados e do que vai ser essa briga até o final da temporada, né? O Bahia ficou com 46 e o Vasco, nono, com 43. E esses são os times que brigam. O Fortaleza tem 57, já está ali a 7 pontos do Botafogo. Não sei se ainda briga aí pelo título. O Elton acha que vai ficar mais para os
para os dois da frente. Já olha mais para o Flamengo do que para o Botafogo, né? O Flamengo tem um jogo a menos e 3 pontos a menos que o Fortaleza. Internacional é o 5º, São Paulo é o 6º, e aí você tem Bahia, Cruzeiro, Vasco e Atlético Mineiro. A segunda parte da tabela, o Grêmio é o 11º com 38, e é curioso, né? Porque do Grêmio ao Juventude são apenas 4 pontos. É claro que o número de vitórias também interfere nessa diferença. O Atlético Paranaense, aliás, tem um jogo a menos. Mas, repito, 4 pontos apenas separando o 11º do 18º. E não tem mais aquela história de jogos a menos, né, Elton? Tá todo mundo basicamente com o mesmo número de jogos. A gente vai falar mais pra frente do Corinthians aqui no Sport Center, mas o Corinthians, repare, é o 15º. Respira aliviado também o torcedor do Timão. Essa briga também na parte de baixo tá bem legal. E claro, a briga por competição. Bem legal para quem não torce para esses times. É verdade. E a briga também, claro, pelas vagas ou para Conmebol Sul-Americana ou também para Conmebol Libertadores. O Vasco, tá dando farol alto aí, hein, Elton? Sim. E a gente percebe o quanto é importante pontuar nesse momento do campeonato, porque o Grêmio saiu ali de um ponto da zona de rebaixamento para o meio da tabela. O Fluminense, que perdeu para o Vitória, virou um confronto direto, mesmo os dois times distantes, né, nesse trecho do campeonato. Olhando para a parte de cima, o Vasco, é o que eu falava, esse bolo ali do 11º até a zona de rebaixamento não pertencia ao Vasco. E eu acho que agora não pertence mesmo, não dá para pensar nisso. Já não pertencia ao Bahia também, né? O Bahia passou longe de estar nesse trecho da tabela, sempre olhando para a parte de cima, G4, G6 e agora, quem sabe, um G7. Mas, falando do desempenho do Vasco, o Vasco passou um momento ali com o Álvaro Pacheco que foi muito ruim e o Rafael Paiva conseguiu corrigir essa equipe. E eu acho que esse tempo, né, de trabalho que foi se maturando fez com que o Vasco ganhasse personalidade. Saiu da Copa do Brasil competindo, e isso é muito importante. Foi ilusória a eliminação do Vasco, porque o Vasco conseguiu jogar bem contra o Atlético. O Vasco fez mais o resultado no Brasileiro, né, na última rodada, contra o Cuiabá, né, conseguiu um bom resultado. E contra o Bahia já mostrou um desempenho de time que tem um pouco mais de confiança no seu jogo. E aí eu falo para você jogar contra o Bahia, que gosta muito da posse da bola, você tem 2 alternativas. Ou você faz marcação-pressão para tomar a bola no campo de ataque e impedir que o Bahia consiga fazer essa bola chegar ao meio-campo, que trabalha muito bem o jogo, ou você tem a posse da bola e não deixa o Bahia jogar. O Vasco não tem essa característica de jogar com a bola o tempo inteiro. É um time de transição. Os 2 Rodrigues, né? O Emerson de um lado, o Pumita do outro, e aí o Pumita jogando numa segunda linha, deu alternativa para o Paiva jogar em transição, principalmente pelo lado direito, fez com que o Vasco ganhasse essa característica. Vai fazer o quê? Vai pressionar. Colocava o Emerson Rodrigues para pressionar de um lado, Pumita do outro, na referência ali também, né, fazendo a pressão, e precisava de mais um. O titular era o Felipe Coutinho. O Coutinho já não pressiona tanto como pressionava antes. É um jogador com a bola espetacular. O Payet também. O Payet entendeu que precisava do algo a mais. Com a bola, espetacular. O cara da bola parada, fez 2 gols, fez um gol de pênalti, um gol de fora da área. Um cara que tem muita inteligência, a gente sabe disso. Mas sem a bola precisa trabalhar também. E hoje ele mostrou que pode fazer isso. Não por 90 minutos, o Paiva até falou. Ele está se recuperando fisicamente, está cada vez mais se empenhando nos treinamentos para estar bem fisicamente. E a gente viu isso no primeiro tempo. O cara sem a bola, fazendo pressão. No início do segundo tempo até, os primeiros 15 minutos, subindo para pressionar o zagueiro do Bahia, né? O Canu sai muito ali pela esquerda, né? O Gabriel Xavier pelo lado direito. São os zagueiros que tentam construir, os atacantes tendo que pressionar, os pontas pressionavam os laterais, a referência e o meia, no caso o Payet, pressionavam os zagueiros. O Vasco conseguiu controlar dessa forma, nessa alternativa. Não tinha bola, mas tinha pressão. Quando o time deu uma baixada, e aí a questão física pesou também, não dá para jogar assim o tempo inteiro, e o Bahia mudou para jogar em transição também. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a análise da ESPN após a vitória do Vasco da Gama frente à equipe do Bahia, 3-2 lá em São Januário, jogo muito importante para o Vasco, que consegue se distanciar bastante
da tabela de classificação, a parte de baixo ali da tabela. O Vasco indo muito bem. Agora o Vasco tem uma sequência de jogos aí em São Januário também. Pega o Botafogo no estádio Newton Santos. E agora é só o Vasco manter essa pegada para que possa almejar coisas maiores na competição do Campeonato Brasileiro. Peço para você deixar o like, é muito importante, compartilhe para geral. Nossa meta é alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!